Bem-vindos à Patagônia Argentina, uma das últimas fronteiras selvagens do nosso planeta. Aqui, no extremo sul da América do Sul, o território se estende por vastas paisagens de contrastes, onde desertos áridos se encontram com montanhas cobertas de neve e a terra deságua no oceano gelado. Este lugar é conhecido como o fim do mundo, uma terra de extremos onde a vida resiste com uma força impressionante. Mas apesar do ambiente inóspito, a Patagônia é o lar de uma biodiversidade espetacular, onde criaturas incríveis se adaptaram para sobreviver a condições impensáveis. Neste documentário, vamos explorar os segredos desse ecossistema tão diverso e fascinante. A onça parda, o temido predador, reina silenciosa nos recônditos das montanhas, enquanto os guanacos, parentes próximos das lhamas, percorrem incansavelmente as vastas planícies. Sempre atentos aos perigos que espreitam, encontramos os majestosos cavalos selvagens, descendentes de antigas linhagens, correndo livres por vales isolados. E não podemos esquecer da floresta de araucárias gigantes, cujas árvores milenares testemunharam o passar de eras. E no litoral gelado da Patagônia, um espetáculo ainda mais impressionante acontece. Baleias azuis, os maiores animais já vistos na Terra, migram por essas águas frias, criando um contraste impressionante com a vastidão dos mares que a cercam. Este documentário é a história de como esses animais incríveis resistem e prosperam nesse canto remoto do planeta, enfrentando desafios extremos e se adaptando às condições implacáveis da natureza. Prepare-se para uma jornada inesquecível ao coração da Patagônia, onde a vida floresce mesmo no fim do mundo. Estamos nos dirigindo para as vastas pastagens da estepe patagônica, a uma altitude de 500 metros acima do nível do mar. Este é o reino da onça parda, uma terra desolada onde ela é a predadora suprema. Nesse terreno inóspito, os ventos fortes e a vegetação rasteira moldam a paisagem, criando um cenário ideal para camuflagens e emboscadas silenciosas. Aqui, nesse ambiente de extremos, a onça parda reina absoluta, também conhecida como puma, leão da montanha ou cougá. Ela habita desde as florestas tropicais até as montanhas geladas, mas, na Patagônia, ela é soberana das planícies. A onça parda é o segundo maior felino das Américas, ficando atrás apenas da onça pintada. Ela pode atingir até 2,4 metros de comprimento, incluindo a cauda, e pesar até 80 quilos. Sua expectativa de vida varia entre 8 e 13 anos na natureza, e sua agilidade é um de seus maiores trunfos para sobreviver. Com a capacidade de saltar até 5 metros em um único pulo, ela está perfeitamente adaptada para caçar em terrenos abertos, onde a velocidade e o elemento surpresa são cruciais. Diferente de outros grandes felinos, a onça parda não ruge, mas seu silêncio é sua arma letal. Ela ocorre em quase toda a América, do Canadá ao sul da Patagônia, sendo um dos felinos com maior distribuição geográfica no mundo. Agora, estamos no início do outono. Para uma mãe onça parda e seus filhotes, esse é um momento crítico. O inverno se aproxima rapidamente e a necessidade de alimentar os filhotes é urgente. Eles ainda estão aprendendo a caçar e dependem totalmente da habilidade da mãe para se alimentar. A estepe é um ambiente difícil, onde os guanacos, suas principais presas, estão sempre em alerta. Eles são velozes e se movem em grupos, o que torna a caça ainda mais desafiadora. A mãe onça avista um grupo de guanacos ao longe. Silenciosa, ela começa a se aproximar, usando o terreno baixo como cobertura. Os guanacos são rápidos, capazes de atingir até 54 km por hora, quase tão rápidos quanto a própria onça parda. Eles também são extremamente atentos ao menor sinal de perigo, e qualquer movimento precipitado pode comprometer a caçada. Ao perceber sua presença,
os guanacos entram em alerta, se agrupando e dificultando o ataque. A onça tenta uma investida, mas não é o suficiente. Em maior número, os guanacos escapam com agilidade e a mãe falha. Mas a oportunidade logo se apresenta novamente. Um guanaco se separa do grupo, desatento. A onça parda se aproxima com cuidado. Cada passo calculado, a tensão cresce. Ela está a poucos metros de distância, pronta para o ataque final, quando um movimento precipitado faz com que o guanaco fuja novamente. Apenas uma em cada 5 caçadas de guanacos é bem-sucedida, mostrando o quão formidável essa presa é. Ágeis e resistentes, os guanacos são adversários difíceis, e a sobrevivência da onça parda depende de sua habilidade em superar esses desafios. Apesar das dificuldades, a onça parda desempenha um papel crucial no ecossistema da estepe patagônica. Como predadora de topo, ela ajuda a manter o equilíbrio populacional dos herbívoros, garantindo que os recursos naturais não sejam esgotados. Seu papel é vital para a saúde desse ambiente extremo. E assim, a vida continua no reino selvagem da Patagônia, onde a luta pela sobrevivência define cada dia. A vastidão da Patagônia Argentina abriga o maior rebanho de cavalos selvagens do mundo. Um grupo de aproximadamente 120 animais galopa livremente pelos vales e planícies dessa terra desolada. Mas, curiosamente, esses cavalos não são nativos da região. Eles descendem de cavalos domésticos que escaparam de fazendas séculos atrás. E desde então, adaptaram-se às duras condições desse ambiente inóspito, criando uma população selvagem resiliente. Agora, eles vivem como seus ancestrais de eras passadas, em total liberdade. É temporada de acasalamento e a tensão está no ar. Cerca de 20 machos se reúnem em um mesmo território, convivendo lado a lado, mas nem sempre em harmonia. A competição é feroz e as disputas por fêmeas são inevitáveis. Nesse momento, os machos precisam mostrar força e imponência para garantir sua linhagem. No entanto, enquanto os conflitos internos entre os cavalos acontecem, a verdadeira ameaça não vem de dentro do rebanho, mas sim de fora. Lá, nos arredores, as onças pardas espreitam. Algumas dessas predadoras tornaram-se especialistas em caçar cavalos, um feito impressionante, dado o tamanho e a força dessas presas. Em outras partes do mundo, os cavalos selvagens podem ser vistos como um problema, muitas vezes devido à superpopulação e à falta de predadores naturais que controlam seus números. Porém, na Patagônia Argentina, a história é diferente. Aqui, o equilíbrio se mantém, diferente de outros lugares, onde a ausência de predadores resulta em um aumento descontrolado da população. Neste vale, o número de cavalos selvagens permanece estável, variando entre 110 e 120 animais. Isso ocorre graças à presença da onça parda, que mantém o tamanho do rebanho sob controle, garantindo que o ecossistema permaneça em equilíbrio. Essa relação predador-presa é essencial para a saúde desse ambiente, enquanto as onças pardas continuarem a exercer seu papel como reguladoras naturais. A vida na Patagônia seguirá seu curso em harmonia. Esse equilíbrio prova que a natureza funciona melhor quando seus grandes predadores estão presentes, desempenhando seu papel no ciclo da vida. Na vastidão selvagem da Patagônia, a coexistência entre cavalos e onças é um lembrete de como a natureza, quando deixada por si só, encontra seu próprio caminho para o equilíbrio perfeito. Do planalto árido da Patagônia, nossa jornada nos leva agora até os imponentes Andes. Essas montanhas gigantescas se estendem por mais de 7.000 quilômetros ao longo da América do Sul, formando a maior cadeia montanhosa do mundo, com picos nevados, vales profundos e geleiras ancestrais. Os Andes
são um verdadeiro reino de extremos. Aqui, as altitudes são vertiginosas e as temperaturas podem variar drasticamente, criando um ambiente onde apenas os mais fortes e adaptáveis conseguem sobreviver. É neste cenário dramático que encontramos um dos seres mais emblemáticos e majestosos do continente, o condor dos Andes. Com uma envergadura impressionante de 3,5 metros, o condor dos Andes é o maior pássaro voador do hemisfério ocidental. Sua habilidade de voar a altitudes inacreditáveis, até 4.500 metros, o torna uma figura imponente nos céus. Ele plana em círculos majestosos, aproveitando as correntes de ar ascendentes das montanhas para se manter em voo sem esforço. Mas há um propósito para esses voos. Tão elevados, o condor precisa cobrir grandes distâncias para encontrar comida. Em um único dia, ele pode percorrer até 320 quilômetros em busca de uma refeição, voando sobre desfiladeiros profundos e picos gelados. Quando se trata de alimentação, o condor dos Andes é um necrófago, alimentando-se de carcaças de animais mortos. Mas, mesmo nesse momento, existe uma hierarquia rigorosa. Os condores com a barbatana flexível na cabeça, geralmente os mais velhos e dominantes, têm o direito de comer primeiro. Eles escolhem as melhores partes da carcaça, enquanto os mais jovens esperam pacientemente sua vez. Essa hierarquia garante que os mais experientes e aptos se mantenham fortes, perpetuando a sobrevivência da espécie nas duras condições dos Andes, as montanhas da Patagônia Argentina. Assim como o resto dos Andes, não são um lugar fácil para sobreviver. Os condores, no entanto, se adaptaram de forma notável a esse ambiente hostil. Suas asas enormes, combinadas com a capacidade de voar por longas distâncias, lhes permitem explorar vastas áreas em busca de alimento, algo essencial em uma terra onde a vida é escassa. Eles são verdadeiros sobreviventes, símbolos de resistência e perseverança. Majestosos nos céus da Patagônia, os condores dos Andes não são apenas sobreviventes, mas também sentinelas desse vasto e inóspito território. Eles desempenham um papel vital no ecossistema, ajudando a limpar a terra ao se alimentar de carcaças, e sua presença é um lembrete da grandiosidade da natureza selvagem. Sobrevoando os cumes das montanhas, o condor dos Andes continua a reinar majestoso e imponente, como o verdadeiro senhor dos céus da Patagônia. Dos Andes, nossa viagem agora nos leva a uma paisagem que parece de outro planeta. Estamos no planalto do Lago de Buenos Aires, uma região moldada ao longo de milhões de anos por intensa atividade vulcânica. Localizado a 1.524 metros acima do nível do mar, é uma obra-prima da natureza, esculpida pelo tempo. Há 11 milhões de anos, a lava de um vulcão colossal esfriou e se transformou em uma vasta extensão de rocha impermeável. Essa rocha, aparentemente inóspita, formou um terreno duro e impenetrável, mas que guarda um segredo surpreendente: a criação de centenas de lagos cristalinos. Quase nada cresce sobre essa superfície árida de rocha vulcânica. No entanto, os lagos, isolados e tranquilos, são um verdadeiro oásis de vida. Eles estão repletos de insetos, atraindo um visitante muito especial. É aqui que o raro mergulhão de touca vem para acasalar. Esses pássaros fascinantes são encontrados apenas nessa parte do mundo e são uma das criaturas mais enigmáticas da América do Sul. Com a chegada do verão, esses animais começam sua temporada de acasalamento e o Planalto se transforma em um cenário de intensas competições entre os machos pela atenção das fêmeas. O início da época de acasalamento é marcado por um ritual de cortejo único e impressionante. Tudo começa com uma dança na superfície da água, onde os machos precisam provar sua aptidão. A primeira fase é um mergulho elegante, seguido por um nado sincronizado. Em seguida, eles se movem de um lado para o outro,
No final, a fêmea decide que o escolhido será um bom pai para seus filhotes. Essa dança não é apenas um espetáculo de beleza, mas um teste de sobrevivência, onde apenas os mais fortes e aptos passam para a próxima etapa. Uma vez formado o casal, os próximos meses são dedicados à criação dos filhotes. Para os mergulhões de touca, ser bem-sucedido nesse período é crucial. Cada nova geração é um passo vital para a continuidade de uma espécie que luta para sobreviver em um ambiente que está mudando rapidamente. Os desafios são muitos e o sucesso reprodutivo é a chave para garantir que esses animais não desapareçam da face da Terra. Infelizmente, as mudanças climáticas estão colocando esse delicado ecossistema em risco. Os lagos, que há milhões de anos sustentam a vida, estão secando lentamente. Restam apenas cerca de 750 mergulhões de touca no mundo, deixando a espécie à beira da extinção. Foram necessários dezenas de milhões de anos para que esses animais evoluíssem e se adaptassem a esse habitat único. No entanto, as próximas décadas podem selar seu destino, com o risco de que desapareçam para sempre. A luta pela sobrevivência desses pássaros raros é um lembrete doloroso da fragilidade da natureza diante das mudanças globais. Do cenário árido do Planalto do Lago de Buenos Aires, nossa jornada continua em direção a um lugar completamente diferente. Deixamos para trás a vastidão rochosa e nos adentramos nas florestas da Patagônia, um ambiente que respira vida, com paisagens de tirar o fôlego. Essa é uma terra de contrastes, e à medida que exploramos mais a fundo, encontramos a grandiosa floresta de araucárias, um dos maiores tesouros naturais do sul da América do Sul. Uma viagem fascinante pela história e pela biodiversidade da região, que nos revela espécies icônicas e antigas, verdadeiras sobreviventes de eras passadas. As araucárias são, sem dúvida, as árvores mais emblemáticas da Patagônia. Majestosas e imponentes, elas se destacam por sua aparência única e história de milhões de anos. Essas árvores colossais, que podem atingir até 50 metros de altura, são sobreviventes da Era Jurássica, há mais de 145 milhões de anos. Antigamente, essas florestas se estendiam por vastas regiões, mas hoje as araucárias estão restritas a algumas encostas de vulcões no sul da América do Sul. Mesmo assim, continuam a dominar a paisagem, suas silhuetas gigantescas resistindo ao tempo e às intempéries. As folhas das araucárias possuem uma peculiaridade interessante. Elas têm espinhos em suas pontas. Esse detalhe não é à toa. Essas folhas evoluíram como uma defesa contra os dinossauros de pescoço longo que habitavam a Terra milhões de anos atrás e se alimentavam vorazmente de vegetação. Embora esses antigos gigantes não existam mais, as araucárias continuam a prosperar, enfrentando novos desafios e sendo lar de diversas espécies da fauna local. Hoje, um dos principais habitantes dessas florestas é o periquito austral, uma espécie de papagaio nativo do extremo sul do continente. Esses pássaros são conhecidos por suas cores vibrantes e comportamento social agitado. Voando em bandos de até 15 aves, eles se movimentam de árvore em árvore em busca de alimento, quando encontram um local particularmente bom. Esses grupos podem aumentar para mais de 100 pássaros, criando uma sinfonia de sons e cores nas copas das árvores. E seu alimento favorito? As pinhas das araucárias, também conhecidas por nós, brasileiros, como pinhão. A interação entre os periquitos e as araucárias é um exemplo perfeito de como a natureza cria ciclos interdependentes. Enquanto os periquitos se alimentam das pinhas, eles também desempenham um papel crucial na disseminação das sementes dessas árvores por toda a floresta. Esse comportamento ajuda na regeneração e na expansão das araucárias, garantindo que essa espécie tão antiga continue a florescer por muitos séculos. Esses pássaros
mesmo com sua fama de bagunceiros, desempenham uma função vital no ecossistema, mostrando mais uma vez como tudo na natureza está interligado. A floresta de araucárias da Patagônia não é apenas um testemunho da resiliência da vida, mas também uma janela para o passado. Cada árvore, com sua estrutura robusta e presença imponente, carrega em si uma história que remonta a milhões de anos. Ao mesmo tempo, essa floresta abriga um ecossistema vibrante e em constante evolução, onde espécies como o periquito austral ajudam a moldar o futuro dessas árvores ancestrais. Após explorar as majestosas araucárias, seguimos em direção à antiga floresta valdiviana, um ambiente que abriga vida diversa e surpreendente. Em pleno verão, a floresta está repleta de atividade, e entre seus habitantes mais impressionantes estão os pica-paus de Magalhães. O maior pica-pau da América do Sul, esses pássaros podem atingir até 45 centímetros, com um macho ostentando uma cabeça vermelha vibrante, enquanto a fêmea exibe um belo preto brilhante. Eles formam um casal dedicado, trabalhando juntos para cuidar do filhote que está crescendo rapidamente e começando a desenvolver sua própria plumagem vermelha. Os pica-paus de Magalhães são monogâmicos e extremamente dedicados. Eles dividem as responsabilidades de criar o filhote, um processo que pode durar até 2 anos. Neste momento, o jovem pica-pau está aprendendo a se alimentar, mas ainda é inexperiente. Ele tenta encontrar larvas na madeira, mas escolhe um tronco que não está suficientemente podre. O pai, com sua técnica refinada, demonstra como perfurar o local certo, conseguindo facilmente o alimento que o filhote tanto precisa. Essa habilidade de encontrar larvas em madeira podre é vital para a sobrevivência dos pica-paus, e as florestas valdivianas são o ambiente perfeito para eles. Essas árvores antigas, muitas vezes em estado de decomposição, fornecem os recursos necessários para alimentar a família. É um exemplo claro de como a sobrevivência dessas aves depende de ecossistemas antigos e bem preservados. O jovem filhote ainda tem muito a aprender, e o papel dos pais será crucial para garantir que ele desenvolva as habilidades necessárias para se virar sozinho. O pica-pau de Magalhães é um exemplo fascinante de adaptação e sobrevivência em um ecossistema tão antigo quanto a própria floresta, reforçando o equilíbrio delicado entre as espécies que ali habitam. O pica-pau de Magalhães é um exemplo fascinante de adaptação e sobrevivência em um ecossistema tão antigo quanto a própria floresta, reforçando o equilíbrio delicado entre as espécies que ali habitam. No cenário seguinte, partimos das florestas densas da Patagônia rumo ao vasto e imponente Oceano Pacífico. É verão e as águas ao longo da costa da Patagônia, repletas de fiordes esculpidos por geleiras ao longo de milhares de anos, se transformam em um verdadeiro imã para a vida selvagem. Essas águas gélidas e profundas são o palco de um espetáculo natural grandioso, onde o maior animal do planeta faz sua aparição anual, a baleia azul. Este é o início de mais um breve verão às geleras. Cerca de 600 delas estão derretendo rapidamente, alimentando essas águas com uma abundância de nutrientes. À medida que a água doce das geleiras derrete e se mistura com o oceano, ela movimenta a coluna de água, trazendo à superfície nutrientes essenciais vindos das profundezas. Isso gera uma explosão de vida. O plâncton, base da cadeia alimentar, prolifera rapidamente,
atraindo uma vasta quantidade de krill, pequenos crustáceos, que se tornam o banquete perfeito para as baleias que estão a caminho. Essas águas agora fervilham de vida com a chegada das baleias azuis, os maiores animais que já habitaram a Terra, que pode pesar até 200 toneladas. Quase o dobro do maior dinossauro conhecido, percorre uma jornada épica de 5.000 quilômetros, vindo das águas mais quentes do Equador até os fiordes da Patagônia. O objetivo, alimentar-se do abundante krill que inunda essas águas frias durante o verão. Ao longo dos próximos meses, cada baleia azul consumirá cerca de 4 toneladas de krill por dia, antes de retornar para as águas mais quentes do norte, com aproximadamente 700 baleias azuis chegando à Patagônia durante o verão. Essa migração se torna um dos espetáculos mais grandiosos da natureza. Contudo, há um desafio crescente que ameaça a tranquilidade dessas águas e a sobrevivência das baleias. Cientistas descobriram que o ruído gerado pelos grandes navios que cruzam essas águas está na mesma frequência das canções das baleias azuis, prejudicando sua capacidade de comunicação. Isso é preocupante, já que essas canções são essenciais para o acasalamento e para a orientação espacial das baleias. Sem poder se comunicar adequadamente, as baleias enfrentam maiores dificuldades para encontrar parceiros e se movimentar em segurança. E o problema vai além do barulho. O tráfego intenso de embarcações durante o verão, que coincide com a alta temporada das baleias, aumenta drasticamente o risco de colisões. Estima-se que mais de 1.000 navios naveguem por essas águas todos os dias, resultando em um número crescente de acidentes fatais envolvendo baleias. Mas há esperança. Um projeto inovador, liderado pela Universidade de Concepção, desenvolveu um sistema de alerta acústico que poderá salvar inúmeras baleias azuis. Esse sistema alerta os navios sobre a presença das baleias nas proximidades, ajudando a evitar colisões. A colaboração com as empresas de navegação é fundamental para o sucesso desse projeto. É esperado que, até 2030, esse sistema de alerta se estenda por toda a costa da Patagônia, protegendo essas magníficas criaturas. O futuro das baleias azuis depende de iniciativas como essa, que buscam minimizar o impacto humano e garantir que esses gigantes dos mares possam continuar seu ciclo natural por muitas gerações. Atravessando a imensidão da Península Valdez, encontramos uma paisagem desértica e árida, mas as águas costeiras revelam um contraste vibrante. À medida que o vento soprando dos Andes bloqueia a umidade do Pacífico, cria um dos desertos mais extremos da Terra, o 8º maior do mundo. No entanto, do lado da costa atlântica, a fria corrente do sul encontra-se com as águas mais quentes trazidas pela corrente do Brasil, gerando as condições ideais para uma explosão de vida marinha. Por entre praias isoladas, rochas escarpadas e um mar repleto de energia, uma das mais espetaculares reservas marinhas do planeta ganha vida. É aqui que patrulha o maior predador dessa região, a orca, ou como muitos a conhecem, a baleia assassina. Essas orcas formam um dos maiores grupos da família dos golfinhos, em uma aliança única e duradoura. Este grupo de 10 orcas permanece unido por toda a vida. No centro da família está a líder, uma voz sábia e experiente, que com sua liderança guia os membros mais jovens em busca de alimento e segurança. Com a maré alta, a matriarca leva sua família para próximo da costa, um sinal claro de que a caçada está prestes a começar. O alvo, focas desatentas e filhotes de leões marinhos que relaxam nas margens, alheios ao perigo iminente. Mas caçar presas em uma praia é um desafio que exigiu adaptação. Afinal, para as orcas, praias podem ser armadilhas mortais, especialmente para animais tão grandes, onde é fácil encalhar
e difícil retornar à segurança do mar. No entanto, esta família desenvolveu uma técnica engenhosa, uma habilidade passada através das gerações. Primeiro, as orcas nadam de lado, escondendo suas barbatanas dorsais sob a água, tornando-se invisíveis às focas, que não imaginam o que se esconde tão próximo. Então, em um movimento calculado e preciso, as orcas lançam-se contra a praia, surpreendendo suas presas e criando uma emboscada eficaz. É uma técnica arriscada, mas executada com uma precisão surpreendente. Essa família é uma das poucas em todo o mundo capaz de realizar esse feito extraordinário. Segundo os pesquisadores, a técnica é única e não é uma habilidade inata, é algo que precisa ser aprendido. As mães orcas dedicam anos a ensinar seus filhotes a se aproximarem da costa com cautela e domínio. Desde cedo, os mais jovens são guiados em atividades controladas. Nessa manhã, a matriarca inicia a aula de caça, orientando os mais jovens a nadarem até as águas rasas e a capturarem tufos de algas marinhas, simulando a captura de uma presa. Esse treino fundamental é essencial para o aprendizado da técnica, preparando-os para os desafios de emboscar presas maiores no futuro. O aprendizado dessa técnica requer paciência e precisão. Durante os 4 anos seguintes, cada membro da família passará por um treinamento intensivo, ajustando suas habilidades até dominarem completamente essa prática perigosa. É um processo que depende do ambiente familiar e da transmissão de conhecimento, revelando a complexidade do comportamento social das orcas. Somente quando esses jovens mestres se tornarem experientes, poderão contribuir para o sucesso de sua família, garantindo o sustento e a continuidade da técnica ancestral. Na vastidão das praias da Península Valdez, encontramos uma cena impressionante. Milhares de elefantes marinhos repousam nas areias, após meses passados em mar aberto. Esses gigantes passam mais de 80% do ano nas profundezas do oceano, buscando alimento em águas geladas e solitárias. Mas, quando finalmente retornam à terra firme, o foco de todos é apenas o acasalamento. É o auge da temporada de reprodução, e as praias se tornam palco de intensas disputas e alianças. À beira-mar, domina a cena um macho colossal, o rei incontestável desse território. Com cerca de 2,5 toneladas, ele governa seu harém com autoridade e atenção. Ao seu redor, 2 dúzias de fêmeas aguardam, e ele se empenha em garantir que cada uma delas seja sua, protegendo seu harém de potenciais rivais. Contudo, a tranquilidade do rei da praia está prestes a ser desafiada. Um jovem macho, impulsionado pela ambição e pelo instinto, se aproxima. Ele é menor, inexperiente e desconhece os perigos de enfrentar um adversário tão imponente, mas também sabe que essa pode ser sua única chance de procriar durante o ano. O jovem desafiante se aproxima das fêmeas do harém, mas o rei não demora a perceber a ousadia do intruso. Com o peso de sua experiência e tamanho, ele se posiciona para confrontar o rival. Os dois se encaram, e então o inevitável ocorre: um combate brutal se inicia. Em golpes secos e precisos, eles atacam o pescoço um do outro com dentes afiados, cada investida movida pelo desejo de domínio. O som dos corpos colidindo ecoa pelas praias, enquanto as fêmeas observam o desfecho dessa disputa de força e persistência. A batalha é longa e desgastante. Mas o jovem logo se vê exausto e sem alternativas. Ferido e cansado, ele recua, aceitando a derrota. O velho rei mantém sua posição, triunfante, e por enquanto, o território e seu harém permanecem sob seu controle.
À medida que o sol se põe sobre a vastidão da Patagônia, encerramos nossa jornada por esse território indomável e fascinante. Dos picos dos Andes às águas geladas dos fiordes, exploramos uma terra onde cada espécie, de onças a baleias, de cavalos selvagens a elefantes marinhos, luta diariamente para sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. A natureza selvagem da Patagônia nos relembra a beleza e a resiliência da vida, e como a preservação desses habitats únicos é essencial para garantir que essa diversidade continue a prosperar. Obrigado por nos acompanhar nessa aventura e até a próxima jornada pelo mundo selvagem.